Olá, eu sou a Maria de Fátima, sou consagrada do Carisma Novo Ardor e dando continuidade às sequências das reflexões, hoje nós vamos falar mais uma vez de São José e falar dele como pai do acolhimento, né? Se você tem alguma experiência com esse santo, já deixa aqui nos comentários deste vídeo como que tem sido essa experiência de estar aqui conosco, refletindo um pouco sobre esse santo. E quando a gente pensa, né, em acolhimento, São José como pai do acolhimento, a gente pensa, né, o que é acolher. Então, acolher é ser abrigo, é ser hospitaleiro. Então, nas reflexões daquilo que o Papa Francisco estava falando, né, nesse documento sobre São José, ele vai falar que São José também é o pai do acolhimento. Então, era um homem que era abrigo, né, e abrigo para quem? Então, nós vamos encontrar em São José um homem que acolheu Maria, acolhendo assim o plano de Deus, né? Para nós, ele foi ali cooperador também deste plano de Deus para nós, né? Então, São José, ele acolhe Maria. Ele se torna, portanto, um homem muito respeitoso diante de toda a situação e principalmente um homem delicado, né? O Papa Francisco vai lembrar dessas duas palavras com relação a São José, que ele era um homem que diante da situação, né? A palavra de Deus vai falar que ele vai desejar, né? Querer abandonar Maria em segredo, mas por um motivo de ter esse zelo por ela, né? De pensando na dignidade dela, na honra dela. Em momento nenhum São José pensou somente nele, mas pelo contrário, o abandonar em segredo era objetivando, tendo por objetivo ter esse zelo por Maria Santíssima, né, para que ele pudesse cuidar de Maria. E mesmo ele não sabendo de todas as informações, né, do que de fato tinha acontecido, né, e não tendo sido a experiência com ele, mas sim com Maria, ele decide, né, abandoná-la em segredo pelo zelo que ele tinha com ela, porque ele era um homem de respeito e também um homem delicado diante daquela situação. E quando nós pensamos nesse pai do acolhimento, a gente pode pensar também diante das circunstâncias, né? Então, São José acolheu toda a vontade de Deus para ele. Então, como a palavra de Deus fala, né? Então, creio que São José não esperava por isso. Ele estava prometido já em casamento, ambos iriam se casar, mas que até então eram planos pessoais e Deus vem com outros planos para ele. Então, São José, diante daquilo que não era previsto, diante daquilo que não era, a circunstância mudou e São José acolhe. Então, para nós, muitas vezes, diante de uma circunstância diferente, o que a gente faz, né? Nós nos revoltamos, nós ficamos inquietos. E São José, pelo contrário, ele acolhe aquele novo, né? Ele diante dos olhos dele, algo que não seria o previsto, que estava tudo certo, mas ele acolhe. Então, ele é um homem que acolhe a vontade de Deus. E ele não somente, né, no sentido de acolher, mas acolhe no sentido de assumir, de tomar para si a responsabilidade. E ele vai não somente tomando para si a responsabilidade de forma pessoal, diante dessas circunstâncias, diante desse novo, né, de ser o pai adotivo de Jesus, de cuidar de Maria Santíssima ali na gravidez, mas ele se reconcilia com a própria história. Então, quantas vezes diante de uma situação, diante de uma circunstância que não estava prevista, não era plano meu, não era vontade minha, quantas vezes nós nos revoltamos, né? Nós nos zangamos, ficamos chateados, e São José nos ensina a se reconciliar com a sua história, né? Ou seja, com a história dele, ele vai se reconciliando, ele vai dando passos. Então, muitas vezes nós ficamos presos porque nós não conseguimos aceitar a vontade de Deus, não conseguimos nos reconciliar com a nossa própria história. E nós podemos sim aprender com São José tudo isso. E quando a gente pensa, né, nesse acolhimento, nesse aceitar a vontade de Deus, não estamos falando de um homem passivo, né? Ah, foi muito fácil. Não. Ali ele foi dotado de uma grande fortaleza, de um grande dom do Espírito. Por quê?
porque viver aquele acolhimento, viver tudo aquilo que era a vontade de Deus, né? Deixar os planos pessoais para assumir os planos de Deus, é uma grande graça do Espírito, né? Então, São José, nós podemos encontrar em São José um homem cheio de fortaleza, um homem que tinha uma grande fortaleza. Por quê? Porque ele era obediente ao Pai, e para ser obediente a Deus nós precisamos desse dom da fortaleza para poder viver esse acolhimento à vontade de Deus. E diante dessa circunstância, né, diante desse novo de Deus para nós, que muitas vezes nós não sabemos acolher como São José, Papa Francisco ainda fala um pouco sobre que diante do novo, né, daquilo que é diferente do que tínhamos previsto diante de uma realidade da nossa vida, ele fala uma frase que é muito forte, que ele fala que Deus é capaz de brotar flores das rochas. E também cita aquela passagem, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo diante do nosso coração, às vezes revoltado, chateado diante de uma situação, é preciso entender que Deus sonda os nossos corações e sonda tudo mais da nossa vida, né? Do nosso corpo, do nosso ser. E Ele é capaz de nos fazer ir além. E por último, né, nesse momento de reflexão, São José, diante desse acolhimento da vontade de Deus, ele não é um homem de atalhos. Então, na palavra de Deus, São José ele é muito certeiro, né? Então, ele vai ser obediente. Jesus, né, em amar a vontade de Deus. Então Deus fala para ele ir para um canto e para o outro, e ele vai. Então São José não é um homem de atalhos, ele vive a vontade de Deus de forma imediata, né, de forma objetiva, sem ter atalhos. Quantas vezes nós queremos ter atalhos, né, daquilo que é mais fácil, daquilo que eu vou sempre questionar, e às vezes o atalho é um questionamento que eu faço sempre diante das circunstâncias da vida. Então, São José ele não é um homem de atalhos, mas um homem que de fato se reconciliou com a sua história e foi obediente a Deus. E diante dessas reflexões, né, nós podemos também nos questionar, né, o que nós podemos aprender com São José hoje? O que hoje pode ser movimento de Deus para a minha vida? Então, eu separei aqui 3 questionamentos para que você possa meditar nessa reflexão, tá bom? Diante daquilo que eu fui partilhando, então fala assim: como tenho reagido diante desses acontecimentos, né? Diante daquilo que aconteceu e que de fato foi algo imprevisto, foi uma circunstância que eu não estava preparada. Como eu tenho reagido? E como aprender com São José a acolher os imprevistos e circunstâncias da vida? Então, primeiro é como eu tenho reagido diante de acontecimentos que não eram previstos para mim, não era meu sonho, não era meu objetivo. Como que eu tenho reagido? E segundo é como aprender com São José a acolher os imprevistos e circunstâncias da vida. E por último é assim, como que eu posso viver a reconciliação com a minha história e não criar atalhos para a minha vida, tá bom? Então são esses os 3 questionamentos. Hoje é esta a nossa reflexão sobre São José, o pai do acolhimento. Espero que vocês possam de fato vivenciar nesta novena, essas reflexões e ter uma intimidade, né? Crescer em intimidade com São José. Então tá bom? Então Deus abençoe, um grande abraço e comente, né? Coloque aqui nos comentários como tem sido esse tempo, como tem sido ouvir essas reflexões, tá bom? Deus abençoe. São José, rogai por nós.